Cheirinho de Natal no ar. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras em plena véspera de Natal. Estamos na reta final, hoje vamos estudar 2 novos profetas, mas iniciaremos com o livro de Salmos. O penúltimo salmo, Salmo 149, é um salmo de louvor exultante ao Senhor. E o salmista convoca o povo a louvar ao Senhor com um cântico novo. Nada mais justo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor é digno de um louvor novo diariamente. Amanhã, quase o mundo inteiro comemora o nascimento do Senhor Jesus. É preciso que todos os dias ele esteja vivo em seu coração. Afinal, estamos comemorando o nascimento de Jesus. Mas esta celebração deve ser diária, constante em nosso coração. Cantai ao Senhor um cântico novo. Essa é a convocação dos salmistas na abertura dos Salmos 149. Vamos ao livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum é um livro quase esquecido. Na verdade, ele é colocado meio que de lado porque as pessoas não têm um real entendimento sobre a mensagem de Naum. Por alguns, ele é visto como alguém egoísta que está pensando só no bem do seu povo, mas a grande verdade é que no livro do profeta Naum há uma mensagem tremenda e poderosa da soberania de Deus. Naum profetiza contra o povo de Nínive. E já vamos explicar que essa profecia de Naum aconteceu 100 anos, pelo menos cerca de 100 anos, após o profeta Jonas ter ido pregar a cidade de Nínive e eles terem se arrependido. A profecia de Naum contra a cidade de Nínive era no exato momento onde a Assíria estava para se levantar e perseguir o povo de Deus. Eles já eram grandes inimigos do povo de Deus, e a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, era uma cidade violenta, sanguinária, tinha grande poder militar e comercial. Então Naum se levanta para profetizar contra aquele povo, dizendo o que o Senhor faria contra eles. E por isso ele é interpretado como alguém que está pensando só na violência contra o povo que não era o seu, mas Naum está mostrando a soberania do Senhor porque ele usa a cidade de Nínive como um ponto de referência. No entanto, ele está falando sobre o poder e o domínio do Senhor acerca de todas as nações. Toda nação que se levantar contra Deus sofrerá as consequências. Dentro do texto de Naum, assim como em todos os livros proféticos, também há a mensagem de restauração do povo de Deus. Naum não está falando somente contra Nínive, mas está falando também sobre as consequências do povo de Deus que serão perseguidos pela Assíria por conta dos seus pecados. Mas então vem a restauração do Senhor, a libertação do seu povo, a graça de Deus derramada. Logo no começo do livro, no 3º versículo, Naum já fala dessa graça do Senhor e do poder dele. O Senhor demora-se a irar-se, diz Naum. Tem grande poder e não inocenta o culpado. Então, ao mesmo tempo, ele está falando da graça de Deus e também da ira de Deus. Aquele equilíbrio que o profeta Miqueias também trouxe em seu livro. Naum começa a descrever um pouco de como é o poder de Deus. Ele faz algumas comparações e diz que o Senhor tem o seu caminho no vendaval e também nas tempestades e que as nuvens são a poeira dos seus pés. Essa é uma tentativa de Naum de mostrar minimamente o tamanho do poder de Deus, a grandiosidade, a soberania de Deus. Naum faz a grande questão: quem poderá resistir o furor do Senhor? Mas ele também diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e que ele conhece os que confiam nele. Naum faz uma mistura, uma mescla do que Deus fala ao povo de Judá e também a Nínive. No capítulo 1, ele fala do pecado de Judá e que eles estão debaixo de consequências, mas que isso vai passar, vai terminar. Embora eu tenha te afligido, não te afligirei mais, diz o Senhor pela boca de Naum. E então ele começa a caminhar para falar do cerco que será feito em volta de Nínive.
a derrubada de Nínive, a justiça do Senhor sendo executada sobre o povo de Nínive. Apesar de Nínive ter cercado o povo de Deus e os aprisionado e feito tanto mal contra eles, levantaria-se uma nação que venceria Nínive. Então começa uma narrativa de algumas coisas que Deus revela que será feito a Nínive. Ele se dirige ao rei da Síria, fala do poder dele que cairá e também dos seus príncipes, e diz que não há cura para a ferida deles, que a chaga deles é grave, e que todos que ouvirem a fama deles, do mal que veio sobre eles, baterão palmas. Porque quem não tem sofrido em razão das suas maldades? É uma questão que o Senhor leva para eles, mostrando que o que o Senhor estará fazendo é a justiça dele. Nínive iria sofrer as consequências dos seus erros. E não somente Nínive, mas, como falamos no início, todas as nações que se voltarem contra Deus. Então, Naum é um livro sobre a soberania de Deus, sobre mostrar que Deus tem o domínio e o controle e sabe do que está por vir lá na frente. Por isso ele falou não somente de Nínive, focou em Nínive, mas ele falou para o seu povo e falou também sobre coisas futuras que aconteceriam, sobre outras nações que seriam devastadas, levariam a correção do Senhor. Partimos agora para o livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, conhecido como profeta questionador. Diferente dos demais livros proféticos, o livro de Abacuque não é direcionado a falar do pecado do povo de Deus para eles. Os demais profetas se dirigem às nações, se dirigem ao povo de Deus para falar da sentença do Senhor. Abacuque, no lugar disso, ele se dirige ao Senhor. É um livro praticamente de orações, onde Abacuque levanta grandes questionamentos acerca do que está acontecendo com o povo de Deus, acerca do pecado do povo de Deus. Ele, como profeta, está indignado, sofrendo pelo pecado, vendo o seu povo sendo destruído, e então ele se dirige ao Senhor e começa a fazer perguntas. Ele quer saber se o Senhor não está vendo, não está olhando, e o que o Senhor pretende fazer a respeito. Se ele vai deixar que o seu povo se perca, se corrompa, e não vai tomar nenhuma atitude para fazer o povo andar em retidão. Logo no início do texto, Abacuque já pergunta: até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Ele está falando especificamente sobre a injustiça de Judá. Então ele continua sua queixa e pergunta ao Senhor: por que me fazes ver a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Então Abacuque está descrevendo um cenário onde o pecado tomou conta da nação e é tudo comum. O pecado foi normalizado, algo bem semelhante com o que estamos vivendo hoje. E por causa disso a lei se afrouxou e a justiça nunca é manifesta porque o ímpio cerca o justo. Então esta é basicamente a queixa de Abacuque. E vamos entender, todo profeta tem uma inquietação contra o pecado. O profeta é um homem separado por Deus, é a boca de Deus falando. Naquele contexto, era alguém que era o porta-voz de Deus. Então, o coração do profeta está unido ao coração de Deus. Da mesma forma que Deus lamenta pelo pecado do seu povo, o profeta também sente a mesma dor e a mesma indignação. Então, Abacuque está questionando ao Senhor por que que Deus está permitindo que ele, enquanto profeta, tenha que ver tudo aquilo, sofrer tudo aquilo, ficar observando o pecado acontecendo e não vendo a justiça sendo executada, a lei sendo afrouxada, está vendo os ímpios ganhando, sendo vitoriosos em cima dos justos. E é como se Deus nada estivesse fazendo. Essa é a percepção de Abacuque e essa é a queixa que ele leva diante do Senhor. Abacuque tem duas queixas: o pecado do povo de Deus e também a maldade dos ímpios que estão perseguindo o povo de Deus, agindo como se não houvesse um Deus que defendesse o seu povo. Abacuque então faz uma oração, uma queixa ao Senhor em razão do cerco babilônico, da invasão da Babilônia. É importante destacar que, apesar de toda a queixa de Abacuque, ele jamais afrontou a Deus. Ao contrário, ele tinha temor do Senhor e se dirigia ao Senhor sempre reconhecendo a santidade e o poder de Deus.
Nesta queixa que ele faz acerca da Babilônia, por exemplo, ele se dirige ao Senhor dizendo: ó Senhor Santo, por um acaso não existes desde a eternidade? E fala: os olhos do Senhor são puros, não podem ver esta maldade, esse pecado. O Senhor não pode apenas ficar olhando enquanto o ímpio devora o justo. Tratarias o homem como um peixe que não tem governo? Então Abacuque está questionando ao Senhor se ele vai deixar esse povo sem governo, se ele não vai executar a sua justiça e fazer a lei ser cumprida. Depois que Abacuque faz a sua oração, ele então para esperar a resposta de Deus. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Ou seja, isso mostra que Abacuque tinha de fato uma relação com Deus e tinha certeza que Deus o responderia. Só não sabia em que momento. Então, ele se colocou em posição na torre de vigia, como um sentinela, esperando, vigiando, atento ao momento em que Deus iria responder a sua oração. E eis aqui um ensinamento. Muitas vezes oramos, mas não vigiamos. Deus envia a resposta de várias formas e nós não percebemos, não vemos, não ouvimos. Mas então o Senhor responde a Abacuque. No entanto, a resposta que Deus trouxe a Abacuque não o deixou muito satisfeito, muito feliz. Minimamente ele ficou confuso. Deus disse para Abacuque que levantou a Babilônia, levantou um grande império, uma grande nação, para perseguir o povo de Deus, para executar a justiça do Senhor sobre o povo de Deus. Então Abacuque não entendeu nada e questiona ao Senhor: como assim? Como é possível que o Senhor use alguém que é mais corrupto, mais pecador, mais injusto do que o justo para punir o justo? Para Abacuque não fazia o menor sentido. Como diz o louvor, ninguém explica Deus. Assim como nós, nos dias de hoje, constantemente não entendemos os planos de Deus, não entendemos as respostas que Deus nos dá, Abacuque, embora sendo profeta, não entendeu o que Deus estava fazendo, pelo menos até este momento. Mas estamos só no começo do livro. Amanhã nós concluiremos o livro de Abacuque e vamos ver a famosa oração, o famoso cântico de louvor ao Senhor, e ver que esse profeta continuou crendo no poder de Deus e tinha esperança mesmo diante de um cenário que parecia completamente desfavorável. Vamos ao Apocalipse. Acabamos de falar da Babilônia no texto de Abacuque e no capítulo de hoje de Apocalipse fala sobre a queda, a derrubada da Babilônia. Mas vamos entender que a Babilônia é uma simbologia. Tanto no livro do Apocalipse, como até nos evangelhos e em alguns outros textos do Antigo Testamento, a Babilônia era usada como uma referência, como uma simbologia, assim como Sodoma e Gomorra é citada muitas vezes simbolicamente. Então, o texto de Apocalipse não está falando especificamente da Babilônia. Está falando de impérios poderosos. Assim como nos dias de hoje, os Estados Unidos, por exemplo, entre outros países que também têm grandes impérios, poderes tanto bélico como comercial e tantas outras forças, impérios. E na visão de hoje, logo após a 7ª taça ter sido derramada, João vê a besta e a prostituta montada sobre a besta. É tudo simbologia. E, inclusive, a simbologia desta vez é explicada a João. Então você pode ler o capítulo 17, que o texto vem explicado. Ele vai dando nome, o que significa besta, o que significa a Babilônia, e é nessa explicação que o texto mostra que a Babilônia é uma referência para grandes impérios. Entre outras coisas, a prostituta está bebendo o sangue dos profetas, dos santos do Senhor, não apenas dos profetas. Então é sobre um tempo onde a besta e a prostituta, ou seja, as grandes nações, os grandes impérios que perseguem o povo de Deus, estarão achando que são vencedores, que têm o poder nas mãos, e Deus então vai derrubar esse império. O Senhor vai trazer vitória ao seu povo. Mas, por outro lado, o povo que se rendeu à besta serão entregues a estes impérios.
O texto diz que o Senhor colocará no coração deles o desejo de se entregarem, de adorarem, de entregarem tudo para esses impérios. Mais uma vez fica claro a distinção que Deus faz do seu povo e do povo que escolheu não ouvir a voz de Deus. Como ele fala desde o começo do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Da mesma forma que em todo o Antigo Testamento ele levantou profetas e falou o tempo todo para o seu povo e eles não ouviram e pecavam, e da mesma forma que nos dias que Jesus esteve na terra ele falou e muitos não se arrependeram, e da mesma forma que nos dias de hoje é falado, o evangelho é pregado e muitos continuam sem se arrepender. Aliás, hoje, cada vez mais, o nome do Senhor tem sido levado à zombaria. E todo aquele que não se arrepender, está em tempo, tem chance ainda, mas aquele que não se arrepender, no dia do Apocalipse, vai descobrir que tudo sempre foi verdade, que a palavra de Deus é verdadeira, é real, não passará, e a vinda de Jesus é certa. Então, se ele não voltar até amanhã e permitir, eu estarei aqui te aguardando para mais um estudo das Escrituras. Até lá, se ele disser que sim.